vivendo plenamente. Diga comigo, vivendo plenamente. Amém? O propósito de Deus para a sua vida não é uma vida pela metade. O propósito de Deus para a sua vida é uma vida plena. O propósito que Deus tem para você não é que metade da sua vida seja dele, metade das preocupações, metade da angústia, metade das batalhas da sua alma, metade da sua vida está nas mãos dele, e as outras metades, e a outra metade escravizada em situações, em angústias, em confrontos. O propósito de Deus para a sua vida é que eu e você, nós vivamos plenamente. Amém? Diga comigo, o propósito de Deus é que eu viva plenamente. Abra comigo, lá em 1 João. 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João, no final da sua Bíblia, capítulo 5, verso de número 12. 1 João 5, 12. Primeira João 5, 12. Vamos ler todos juntos esse texto? Está projetado ali. Diga comigo, todos juntos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos novamente? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fecha os teus olhos. Pai, te entregamos a nossa vida nessa hora e pedimos para que o Senhor, de uma forma especial, gere, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Fale conosco, ministre sobre nós. Oh, Pai, te entregamos esse momento, Senhor, e que tudo, Senhor, possa, nessa hora, cooperar em favor, ó Deus, da tua palavra em nós. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. A verdade, irmãos e irmãs, é que nós não temos controle sobre muita coisa na nossa vida. Essas coisas que foram colocadas aqui, muitas delas você não tem absolutamente nenhum controle. Existem muitas perguntas na sua vida que não serão respondidas. Você não terá respostas. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem resposta, simplesmente não sabe. Por exemplo, alguém aqui sabe quantos dias ainda tem de vida? Alguém aqui tem essa receita? Alguém aqui sabe quantos dias ainda vai viver? Certamente que não, nós não temos essa resposta. E eu acredito sinceramente que isso também nem é o mais importante, nem é a coisa tão fundamental assim. Sabe o que é mais importante do que saber quantos dias você ainda vai viver? É como você vai viver esses dias. Mais importante do que saber quantos dias você tem pela frente, é como você vai viver esses dias que você tem pela frente. Evangelho de João, capítulo 10, um texto que você conhece, verso 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O convite de Jesus para mim e para você, nessa noite, é que a gente tenha uma vida plena, que a gente viva de uma maneira plena.
Aí pergunto para você, não precisa responder não, mas você já se questionou que talvez possa não estar vivendo plenamente? Você já fez uma sincera pergunta a você mesmo, se você está vivendo realmente a vida que Deus idealizou para você? Já teve coragem para perguntar isso? Já teve coragem para questionar se realmente a sua vida está encaixada, alinhada plenamente ao que Deus tem para você? A verdade é que essa decisão de como você vai viver é uma decisão sua, é uma decisão minha. Há uma frase que diz assim: não podemos escolher como vamos morrer ou quando, mas podemos escolher como vamos viver. Você e eu, nós temos essa opção, porque a nossa vida, irmãos e irmãs, ela é preciosa demais, amém? Deus te deu um tempo precioso de vida, seja muito tempo, seja não tanto assim, mas a sua vida ela é preciosa, a minha também. Deus te deu uma vida extraordinária para você viver, um tempo extraordinário para você viver, ela é preciosa demais, mas sabe o que acontece? Muitos de nós ignoramos o valor dessa vida, muitos de nós perdemos de vista o sentido e o real propósito dessa vida. Você já viu alguém atirando pela janela diamantes? Já viu? Se você viu, me dá o endereço dessa pessoa, que eu vou ficar ali, ó. Se jogou uma vez, vai jogar de novo, né? Vai que joga, né? Mas por quê? Ninguém atira diamantes pela janela. Porque sabe o valor. Sabe o valor de um diamante. Sabe o valor de um diamante. Sabe que aquela pedra preciosa, ela custa muito caro. E custa mesmo. Fazendo uma comparação, um paralelo com a nossa vida, muitos desperdiçam a sua vida aí fora, porque ainda não se deram conta do valor dela. Eu diria que, quando nós temos consciência do valor da nossa vida, a gente vai parar de jogar a vida fora. A gente vai parar de jogar tempo fora. A gente vai parar de desperdiçar a vida com coisas que não valem a pena. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que você não tem outra chance. Você não tem outra oportunidade de viver. A sua vida é única. Ela é única, ela é preciosa e ela não pode ser desperdiçada. Sabe aquela história do um dia? Um dia eu vou fazer isso. Hein? Um dia eu começo a minha dieta. As mulheres aí, né? Por que mulher, né? Mas eu sei porque a gente pensa que só mulher tem que fazer dieta, né? Homem também tem. Um dia eu começo a cuidar melhor de mim. Um dia eu começo a fazer exercício. Um dia eu vou me tornar uma pessoa melhor. Um dia eu venho para a igreja. Quem nunca ouviu um negócio desse, hein? Um dia eu vou. Você que fez o convite para alguém. Vamos lá para a igreja, vamos comigo. Um dia eu vou. Um dia eu vou com você. Marca lá, um dia a gente vai. Esse um dia, às vezes, né? Nunca chega. Um dia eu vou servir a Jesus com mais intensidade. Um dia eu entrego plenamente a minha vida a Jesus. E aí começa, um dia. Meu irmão, minha irmã, decida ser esse dia hoje para você. Decida que o dia da sua vida chegou hoje. Diga comigo, o dia da minha vida chegou hoje. Para com esse negócio do um dia, esse dia nunca chega. A verdade é que decisões importantes, elas precisam ser tomadas de imediato, elas não podem ser adiadas. E decisões relativas à sua vida, elas precisam ser tomadas imediatamente, porque você não sabe se você terá outra oportunidade para tomá-las. E viver plenamente é uma decisão que você precisa tomar hoje. Você não foi criado para viver uma vida pela metade. Você não foi feito para viver uma vida quase verdadeira. Você não foi feito para viver uma vida de mentira.
Você foi feito para viver uma vida de verdade. Você foi feito para viver uma vida plena no Senhor Jesus, porque Ele tem vida plena e plenitude para você. Ele é aquele que alcança todas as áreas da sua vida. Você não foi feito para viver como uma balança, como eu disse aqui no início. Metade você entrega ao Senhor e metade você tenta controlar. Metade você vive plenamente e a outra metade, ou 75%, você entrega as preocupações, as angústias, as ansiedades da vida. Você foi chamado para viver uma vida de verdade. E vida de verdade é vida plena, é vida inteira. Eu vim, Jesus falando, para que tenham vida, e a tenham e a vivam plenamente. Amém? Quero compartilhar com você hoje alguns princípios dessa vida plena. Como viver essa vida plena? O que é preciso para viver essa vida plena? E aí, ao mesmo tempo, eu quero que você pense na sua vida. Enquanto eu vou trabalhar esses princípios, pense, associe a sua vida. Será que eu estou vivendo plenamente? Será que realmente a minha vida tem sido uma vida plena? Alguns princípios que norteiam a palavra de Deus, eu vou percorrer alguns textos da palavra, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus gerou no meu coração para essa noite, acerca desses princípios para viver plenamente. A primeira coisa, para viver uma vida plena, aceite que sua vida é uma concessão divina. Diga comigo, a minha vida é uma concessão dos céus. Amém? A primeira coisa, irmãos, para viver essa vida plena é perguntar, o que é a vida? Você já fez essa pergunta filosófica, né? O que é a vida? Mas a verdade é que essa pergunta, ela é muito concreta. Você teria resposta para ela? O que é a vida? O que é a vida? Concretamente, o que é a vida? Qual a sua percepção sobre a vida? Qual a sua percepção sobre a sua vida? Tem muita gente que tem uma percepção distorcida, equivocada sobre a vida. Tem muita gente que tem uma percepção sinceramente errada sobre a vida. Sabe por quê? Porque ninguém aqui nasceu com uma percepção correta sobre a vida. Ela foi adquirida. A sua percepção sobre a vida, sobre a existência humana, sobre a sua vida, ela foi adquirida por você, lá no seu contexto, onde você mora, onde você foi criado. Tudo isso vai influenciar a percepção que você terá sobre a sua vida. Eu, por exemplo, fui criado numa cidade de 27 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo. A minha percepção da vida vai ser diferente de alguém que foi criado numa cidade com 1 milhão de habitantes. A percepção é diferente. Alguns valores são diferentes. Porque o contexto é diferente. Mas existe uma coisa que é comum a todos nós. Existe uma percepção da vida que é comum a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. É que a vida é uma concessão, uma dádiva de Deus a você e a mim. Isso não muda, meu irmão. Seja lá na minha cidade, São Miguel Arcanjo. Ô Jesus, olhe para o São Miguel Arcanjo. Seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Nova York, seja em qualquer lugar. A vida é uma concessão, uma dádiva de Deus a você. A sua vida e a minha foi um presente de Deus para nós. Amém? Então ela não pode ser desperdiçada. Não pode ser. Deus, de uma forma especial, permitiu você viver. Por que eu estou falando isso, pastor? Já ouvi isso várias vezes, pastor. Eu estou falando isso para te lembrar que você não é dono da sua vida, meu irmão. Eu estou falando isso para te lembrar que você não pode sair fazendo o que você quer fazer, não. Não posso não, pastor, eu já tenho mais de 18 anos. Não, não pode não. Porque você não é dono.
A sua vida é emprestada, é uma concessão, ela não é tua. Deus pedirá de volta. A primeira coisa para viver uma vida plena, realmente plena, uma vida de verdade, e aí eu não estou falando de vida de novela, eu não estou falando de vida de mentira, eu não estou falando de achar que está vivendo uma vida plena, eu estou falando de uma vida realmente plena, é entender que a vida foi concedida a mim. Esse tempo que eu vivo aqui nessa terra é uma concessão, e que um dia vai acabar. Eu não sou dono desse tempo, eu não sou dono do que pode acontecer nesse tempo. Eu controlo como eu vou viver esse tempo. Sim, como eu vou viver, as respostas que eu vou dar, aquilo que eu vou fazer, para onde eu vou. Sim, eu decido isso. Mas o tempo, a quantidade, não está no meu poder. Acompanhem comigo. Aliás, não precisa abrir não, só me ouça, por favor. E se você tiver uma caneta, anote aí. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, olha só, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Verso 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é sua vida? Que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Afinal, que a minha vida e a sua é uma concessão. E você vai entender onde eu quero chegar. Esse ciclo biológico de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer, não é toda a sua vida e nem a minha. A verdade é que tem gente que vive esse ciclo todo, do nascimento até a sua morte, e ainda não viveu a vida plena. Tem gente que nasce, cresce, mas nem chega a se reproduzir, morre ali, de repente morre na adolescência, morre na juventude, mas viveu uma vida intensa, plena, muito mais do que aquele que viveu até o final da sua vida, mas viveu uma vida pela metade. Então não confunda a vida biológica com a vida plena que o Senhor tem para nós. Não confunda nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer como sendo tudo na sua vida. Nesse ciclo da vida, nesse estágio da vida, que é a vida terrena, há muita coisa que eu e você precisamos viver além desse ciclo básico. A vida plena que Jesus tem para mim e para você, que no grego está lá como zoé ou zoe, é a vida que só o Senhor pode oferecer. Não é a vida natural, mas é uma vida muito além, muito acima do natural. É uma vida que alcança toda a minha existência. Não é uma vida que me preenche só em uma área, sabe? Não é uma vida que alcança só as minhas emoções, mas é toda a minha vida, é alcançada por essa vida que Jesus tem para me dar. E quando nós, grave isso no teu coração, entendemos que a vida é um presente, ao mesmo tempo que ela é uma concessão de Deus, ao mesmo tempo nós também somos levados a uma outra verdade. Essa vida que é um presente, que é uma concessão de Deus a mim e a você, ela não pode ser vivida para mim mesmo. É um presente que Deus me deu, mas não para que eu viva só para mim. Essa vida me foi concedida para que eu invista essa vida em algo maior do que eu. Amém? Em algo além de mim. Entenda que a vida é uma dádiva e foi dada por uma missão, para que depois de você investir toda essa vida no Senhor, Ele te dê então uma nova vida, uma vida glorificada, a ser vivida não aqui, mas a ser vivida no céu. Depois que você investe a sua vida em terra, no Senhor, não só em você mesmo, você então recebe uma nova vida, não é uma outra vida não, você recebe uma nova vida, uma vida glorificada a ser vivida no céu, em outra dimensão. Mas para isso,
Você precisa aceitar que a sua vida vem de Deus e que a sua vida ganha um sentido em Deus. Diga comigo, a minha vida vem de Deus e tem um sentido pleno em Deus. Amém? Uma vida que entende isso, irmãos, ela vive plenamente. Só podemos viver plenamente se entendermos essa dimensão do propósito dessa vida. Sabe o que isso me diz também? Se ela é uma concessão, olha só, se ela é uma concessão, se eu sou chamado a viver um propósito, a uma missão, eu não posso estar aqui na terra só querendo, receber. Esse não é o principal propósito da vida. O principal propósito da vida é oferecer, é dar, é investir. Amém? Você investe a sua vida aqui na terra e recebe uma nova vida no céu. Você investe, você dá, você oferece a sua vida, e aí vive uma vida plena, porque você não vive só para você. Quando você dá, claro, você pode se presentear, né? Eu já me presenteei muitas vezes. Mas a ideia do dar, de oferecer, é algo que vai além de mim. É algo que alcança outro. É algo que deixa um legado. É algo que vai além desse momento que eu vivo. E quando eu faço isso, quando eu invisto a minha vida, eu não estou desperdiçando. Pelo contrário, quando você dá, quando você oferece, você está investindo a sua vida em algo que vai para além de você e vai alcançar outras pessoas. E quando você morrer, isso vai continuar a ter resultados vivificadores sobre outras vidas ainda. Isso é viver plenamente. Isso é viver plenamente. Amém? Já parou para pensar naquela pessoa que vive a vida inteira para adquirir bens? A pessoa se mata, trabalha igual um doido, um condenado, tudo para adquirir bens, bens. E adquire muitos bens. No dia seguinte morre. Não vai aproveitar nada do que adquiriu. E se não tiver herdeiro ainda, o negócio ainda vai se perder por aí. Quer dizer, isso para mim não é viver plenamente, isso para mim é viver pela metade. É interessante quando você lê a carta dos Hebreus, você vê lá o histórico dos heróis da fé, pessoas que viveram plenamente, são lembradas até hoje. Estão lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, porque viveram vida plena, porque não viveram para si mesmos. Quando você lê a história de Abraão, caramba, Abraão é uma referência. O cara é chamado por Deus, ele sai de onde ele estava, de onde ele habitava, pega a sua família e vai para um lugar que ele nem conhecia. Pense numa vida plena. Pense num cara que queria viver uma vida plena. Era Abraão. A gente quer segurança em tudo, não é não, gente? A gente quer saber de tudo. Se Deus nos pede para a gente fazer alguma coisa, mas espera aí, Senhor, eu tenho uns compromissos aqui. Mas espera aí, como é que vai ficar essa história? Mas espera aí, se eu fizer isso, como é que vai ser? Sabe aquela história de que eu entrego uma parte da minha vida ao Senhor? É uma parte, porque a outra parte eu preciso viver. Sabe, essa parte aqui eu entrego para Deus, é dele. Ele já está tomando conta. Mas essa parte aqui é eu que preciso viver. É eu que vou decidir. É eu que vou tomar uma decisão. É eu que vou. É eu. Deus pouco tem a ver com isso. A história de Abraão me inspira porque ele é alguém que Deus chama e ele está disposto a viver plenamente o que Deus tem para ele. Sem saber de nada. Sem ter nenhuma informação do seu futuro. A única coisa que ele tinha é que ele tinha um chamado. E Deus tinha uma promessa para ele. E ele sai acreditando nisso. Diga comigo assim: eu tenho um chamado, um propósito e uma ocupação. São três coisas diferentes. Não confunda o seu chamado com o seu propósito, com a sua ocupação. Nós temos aqui um chamado, vários propósitos e várias ocupações. O que Deus nos pede? O
que Deus pede a mim e a você? O que é viver plenamente? É viver o chamado de Deus, por meio do propósito que Ele tem para mim e para você, numa ocupação. Ou seja, quando a gente fala de chamado, a gente fala de ser pastor. Não é verdade? A gente pensa que eu atendo o chamado de Deus indo para um campo missionário só. Eu atendo o chamado de Deus só se eu for pastor. Eu atendo o chamado de Deus. Às vezes a gente relaciona chamado com ministério pastoral, por exemplo. Não confunda o chamado que Deus tem para você com uma coisa específica. Vou ser mais claro. Por exemplo, lá na sua ocupação, qual é a sua ocupação? Professor? Atendente de supermercado? Atendente de loja? Empresário? Não sei, nem todos aqui são chamados para ser pastores, mas todos aqui são chamados para cuidar de gente. Ficou mais claro agora? Nem todos aqui são chamados para ir para um campo missionário, mas todos aqui, todos nós somos chamados a viver pela palavra do Senhor. E você pode fazer isso na sua ocupação. O grande problema é quando a gente se afunda na nossa ocupação e acha que só vivemos o chamado quando estamos na igreja. A nossa ocupação, não, agora eu vou trabalhar. Depois eu vou estudar. E depois eu vou adorar. Que história é essa, irmãos? Eu vou buscar a presença de Deus na igreja. Que história é essa? Quer dizer que a presença de Deus está aqui? Deus mora aqui? Não sabia. Tem que pedir licença para entrar na igreja, porque vai atrapalhar o Senhor. Não. Deus está aqui hoje, amém? Mas está na tua casa, no teu coração, na tua vida, na tua família, está onde você está, no teu trabalho. Você atrai a presença de Deus para você. Você leva a presença de Deus com você. Entenda uma coisa, a primeira coisa para viver uma vida plena. A primeira coisa, aceite que ela é uma concessão de Deus, dos céus, viva a agenda dos céus e esteja disposto a dar, a oferecer a sua vida em prol de um propósito maior do que você mesmo. Atos 35, a maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Segunda coisa, reconheça que Deus ainda está trabalhando em sua vida. A segunda coisa para viver uma vida plena é reconhecer, meu irmão, minha irmã, que você não está pronto. Diga comigo, eu não estou pronto. Não está não, eu também não estou. Ninguém aqui está pronto. Nós precisamos reconhecer que estamos sendo moldados, que Deus ainda está trabalhando na nossa vida. A segunda coisa para viver plenamente é reconhecer isso. Filipenses 3, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Isso significa reconhecer que a minha vida ainda está em obras. Sabe aquela história de que Deus ainda está gerando, Deus ainda está trabalhando na minha vida? 1 João, na carta que nós lemos, 1, 8 e 9, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Reconheça que você está em construção, meu irmão e minha irmã. Perfeito não, em processo de perfeição. Sabe por quê? Porque nós precisamos reconhecer, porque corre o risco de achar que a igreja é lugar de gente pronta. A igreja é lugar de gente acabada. Não é não. A igreja é lugar de pessoas em processo de santificação, em processo de restauração, em processo de mudança, em processo de construção. Só que você e eu, nós precisamos ser humildes o suficiente
e quebrantados o suficiente para entender que existe ainda muita coisa na nossa vida que Deus ainda está gerando, que Deus ainda está construindo. Porque quando a gente pensa isso, a gente vai pensar 2 vezes antes de apontar o dedo para alguém. A gente vai pensar 2 vezes antes de fechar a porta para alguém. A sua vida e a minha vida ainda está em processo, meu irmão, minha irmã. Sabe, quando a gente pensa assim, a gente não se decepciona com a igreja, com gente da igreja, porque a gente sabe que não tem gente pronta aqui dentro. Porque a gente sabe que tem gente em construção, porque sabe que aqui é hospital. Hospital não é lugar de gente sã. Hospital não é lugar de gente prontinha. Hospital é lugar de gente doente. Não é? Mas que quer cura. Está no hospital para quê? Vai procurar ajuda para quê? Está doente, mas procura a cura. Assim é a igreja. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar e restaurar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar na sua história. Não há nada que a presença de Jesus não possa fazer por você. Não há nada que a presença de Jesus não possa realizar na sua vida, na vida da sua família. Ah, pastor, a minha família é toda enrolada. Ah, pastor, a minha família é cheia de feridas. Ah, minha vida é cheia de feridas. Eu sou mais ou menos essa pessoa aqui. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar em você. Mas comece reconhecendo a sua necessidade dele trabalhar na sua vida. Por favor, fuja daquele discurso de que eu sou crente, eu sou cara, eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu oro e as coisas acontecem. Se eu não orar, não acontece nada, porque eu estou em consagração, porque eu estou em jejum. A vida com Deus não é sobre o que você faz. A vida com Deus é sobre o que Deus faz em você e através de você. Uma vez conheci uma pessoa, estava chegando na igreja, e ele diz assim para mim: pastor, já expulsei 118 demônios. Eu não sei se era 118 mesmo, mas era um número assim. 118, 138, sei lá. Aí eu, rapaz, que coisa boa. Maravilha. Acho que ele esperava que eu dissesse quantos e eu já tinha expulsado, né? E eu estava recém-formado, acho que não tinha expulsado nenhum ainda. Mas aí eu não falei também, né? Vai. Vou dar o braço a você, não, é ruim. Mas assim mesmo, gente. Meu irmão, minha irmã, que negócio é esse? A vida com Deus não é sobre o que você faz, não. Me desculpe se eu te frustrei. A vida com Deus é sobre o que Deus faz em você. A vida com Deus é sobre o que Deus faz através de você, mas é Ele que faz. A glória é dEle, é tudo para Ele, volta para Ele, toda a honra é dEle e volta para Ele. É o que Deus faz através da sua vida. Então não vem com esse negócio de que, eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu sou porque Deus vai te passar uma rasteirinha básica. Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Viva e reconheça que Deus ainda está trabalhando na sua vida e na minha. Eu preciso falar isso todos os dias. Acho que eu já até contei isso aqui, eu costumo levantar e às vezes eu não faço de imediato a minha devocional. Vou comer alguma coisa, tal, mas sem colocar os pés no chão. Eu falo com Deus: Senhor, trabalha um pouco mais na minha vida nesse dia. Eu ofereço a Ti mais esse dia. Eu ofereço a Ti a minha história. Eu ofereço a Ti que esse dia seja para Te honrar. Aquela história de antes do pão da terra, o pão do céu. Todos os dias da sua vida, repita que você precisa que Deus trabalhe um pouco mais em você do que trabalhou ontem. Isso vai até a eternidade, meu irmão. Terceiro lugar, entenda que não há crescimento sem mudança. Diga comigo, não há crescimento sem mudança. Não ache também que o negócio é assim, eu estou em construção e está tudo certo. Não, tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar de vida. Tem que mudar de postura. Não há crescimento sem mudança. Vida plena, viver plenamente está ligado da consciência de áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e que precisam ser mudadas.
Não é essa história de que Deus está trabalhando e está trabalhando a vida inteira. Não, não. Existem coisas que você pode mudar. Existem coisas na sua vida que você precisa mudar. Me perdoe, por favor, mas eu preciso falar. Existem coisas na sua vida que eu e você, nós precisamos criar vergonha na cara. E mudar. Deixa esse velho homem aí de lado. Deixa essa velha mulher de lado. Muda os hábitos, adquire disciplina espiritual. Adquire hábitos espirituais na sua vida. Sem crescimento não há mudança. Primeiro, você reconhece que Deus está trabalhando. Em segundo lugar, você está disposto a fazer mudanças. Não adianta só reconhecer que Deus está trabalhando se você está fechado para mudanças. Não adianta só reconhecer que Deus está trabalhando se o seu coração está fechado de mudanças, ou para as mudanças. Romanos 12, verso 2, diz que a mudança, ela começa na renovação da nossa mente. Diga comigo, é na mente. A mudança, verdadeira mudança, a mudança que prevalece, a mudança que fica, ela é de dentro para fora. Eu falava isso hoje no TDM, no nosso TDM, que a mudança é de dentro para fora. É mudança de vida, mas essa mudança, ela começa a partir de dentro. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga para o seu irmão com muito carinho, não adianta mudar de igreja não, meu irmão. Diga para o outro, não adianta mudar de roupa não, meu irmão. Não adianta mudar de endereço não. As coisas podem até melhorar, aparentemente, mas mudança verdadeira, mudança que fica, é aquela que acontece de dentro para fora. Não adianta você mudar a coloração, se você não mudar o coração. E quando eu falo de coloração, eu falo de coisa externa. Se o coração não mudar, não adianta nada. John Stott diz o seguinte, a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. É por isso que muita gente não consegue mudar. Porque muda de igreja, muda de endereço, muda de roupa, mas não muda o coração. Muda de hábito, mas não muda a decisão aqui dentro. Não adianta nada. Duas coisas que podem te ajudar a mudança na mente. Primeiro, comece se avaliando. Seja você a pessoa que avalia você mesmo. Seja sinceramente alguém que vai avaliar a você mesmo, mas avalie com sinceridade. Comece se avaliando, comece avaliando as suas posturas, encare os fatos, pare de mentir para si mesmo. Como pastor eu vou me atentar? Deus manda sinais, meu irmão. Deus manda sinais claros sobre algumas coisas que precisam ser mudadas em nós. Segunda coisa, recuse-se a culpar os outros. Viva uma vida livre. Diga para o seu irmão com carinho, seja livre. Gente, tem gente que fica presa aos outros, porque vive ou aceita viver uma vida de culpa. Culpa todo mundo é culpado pelo seu fracasso, todo mundo é culpado pela sua solidão, ninguém liga para mim, ninguém me visita, ninguém lembra de mim do meu aniversário, ai meu Deus, coitadinho dele, todo mundo é culpado, todo mundo é culpado. Culpa todo mundo. E nesse meio que a gente está vivendo, né? É Dilma, é Temer, quem entrar na roda é culpado. Eles são culpados. Eu estou vivendo isso aqui, esse fracasso é porque eles são culpados. Meu Deus do céu, tudo bem, eles têm culpa no cartório, mas você também tem. Não vai adiantar nada eu e você ficarmos jogando isso para o outro.
recuse-se a culpar a Deus e aos outros por alguma coisa que você esteja vivendo. Romanos 14, verso 12 diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não adianta a gente ficar nesse joguinho da culpa, nesse joguinho, joga para lá, joga para cá, joga para lá, dá uma de Adão, né? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me desse. Ah, foi ela. Aí a Eva, não, mas foi a serpente. Tenho nada com isso. Não adianta ficar nesse joguinho, porque isso não vai ajudar, isso não vai melhorar. Assuma as responsabilidades de mudança da sua vida. Ah, pastor, mas o outro que errou, a outra que errou, fim, amém. Eles vão prestar contas, mas o que você pode fazer, o que você pode mudar, o que você pode ajustar, entenda, não há crescimento sem mudança. Ah, gente, se vocês me conhecessem há 10 anos atrás, vocês vão ver como eu mudei. Minha esposa que o diga. Eu era muito chato. Eu acho que sou chato ainda, mas eu era muito mais chato. Ela me acha chato. Acha, ela me ama, mas me acha chato. É sinal que eu sou chato. Com algumas coisinhas, eu sou muito detalhista. Mas eu já mudei muito. Não mudei, meu bem? Fala aí, meu bem. Ela fez com os olhos. Mudei, meu bem, ela. Me ajuda. Pelo amor de Deus, olha essa galera aqui me olhando. Faz um sinal para eles assim, ó, faz assim. Ó. Aí. Mudei muito e graças a Deus por isso. E peço a Deus para que eu continue mudando. Peço a Deus para que Deus continue criando novos valores na minha vida. Continue mostrando novas coisas na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso viver diferente. Continuo orando para que a minha vida não acabe nas mudanças que eu vivi no passado, mas que eu comece a viver novas mudanças na minha vida. Porque não há crescimento sem mudança. Sonhe grande. Sabe o que é sonhar grande? Sonhe grande. Mas comece pequeno. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a mudança que você precisa são mudanças pequenas. Pequenas. Que vai te levar a viver intensamente o propósito de Deus. Mas são mudanças pequenas. Quarto e último princípio que eu quero trabalhar com você para viver plenamente. Escolha viver a vontade de Deus em seus dias. Diga comigo, eu preciso escolher a vontade de Deus em meus dias. A verdade é que você tem basicamente, dentre muitas escolhas, duas maneiras de viver. Escolher viver a sua vontade ou escolher viver a vontade de Deus. Escolher cumprir a sua agenda ou escolher cumprir a agenda de Deus. A proposta para viver uma vida plena, meu irmão, minha irmã, é escolher viver a agenda de Deus nos nossos dias. É viver o que Deus quer. É celebrar o sonho de Deus, ao invés de ficar só celebrando os seus sonhos. É viver a agenda dos céus. É deixar que os céus alcancem a sua vida aqui na terra. É viver baseado nos valores dos céus. É viver baseado nos princípios eternos. Ah, pastor, o senhor está me falando para a gente viver no mundo da lua? Não, meu irmão, minha irmã. Eu estou te pedindo e te falando que as suas escolhas vão trazer o céu na terra na sua vida. As suas escolhas vão abrir caminhos que só o Senhor pode abrir e que você não pode. As suas escolhas em Deus vão fazer você viver os melhores dias da sua vida. Mas não porque você simplesmente fez boas escolhas, não é porque você é bonzinho, eu fiz boas escolhas. É porque você escolheu a vontade de Deus. Hebreus 12 vai dizer o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Amém? Quantos querem permanecer? Quantos querem permanecer? Receita para você: faça a vontade de Deus.
Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então não desperdice a sua vida com sentimentos como orgulho, vaidade, inveja, amargura, ressentimentos. Não, isso não vai levar você a nada, meu irmão, minha irmã. Não vai levar você a nada. Ressentimento, orgulho, inveja não leva você a nada. Pelo contrário, só vai paralisar você, só vai atrasar a sua vida. Escolha viver a vontade de Deus. Olha que frase impactante. Pega aí. Nosso maior medo não deve ser o fracasso. Você não deve ter medo de fracassar. Fracasso é natural. A gente perde às vezes. Nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. Caramba. Francis Chan. Ser bem-sucedido em algo que não importa. Já parou para pensar? Você faz um esforço danado, luta, é bem-sucedido em uma coisa que não importa. Não tem valor eterno. Você vai perder no dia seguinte. Você ganhou e perde no dia seguinte. E ainda tem gente que não faz muito mais do que somente existir. Escolha viver a vontade de Deus nos seus dias. Escolha viver a vontade de Deus dia a dia na sua vida. Viver plenamente é uma decisão de viver a agenda do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero terminar com Gálatas 2:20. Se você quiser abrir, é um texto conhecido, se puder projetar para nós aí, Rubens. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Esse texto diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que agora vivo, não a vivo, aliás, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se deu, ele se entregou. Resumindo tudo, Jesus se entregou para que você vivesse uma vida plena e de verdade, e não uma vida pela metade. Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse uma vida em plenitude, uma vida plena. Amém? Então receba nessa noite essa palavra e que o Senhor possa gerar na sua vida e na sua história uma vida plena.